Eu saúdo a cada irmão e irmã com a paz de nosso Deus e gostaríamos de convidar a todos que desejarem neste momento tomar as suas Bíblias e juntos conosco dedicar um pequeno período do nosso dia na meditação da Santa Palavra de nosso Deus. Nós gostaríamos de ler a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e extrair dali, com a ajuda de Deus, um pensamento que julgamos ser muito importante para os dias que estamos vivendo. Eu tenho certeza, se você me der a sua atenção, ao final desta mensagem, seu coração, sua vida, sua saúde, seus familiares, todos aqueles que estiverem ao seu redor serão ricamente abençoados. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós gostaríamos de iniciar a partir do versículo 1, aonde diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabei muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente as bênçãos de sua palavra e também sobre as nossas vidas, à medida que nós vamos meditando nela. Deus não chama um homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Este é o tema, um título de uma mensagem pregada pelo profeta de Deus, irmão Branham, no dia 24 de julho de 1963, muito conhecido por cada um de nós. E nós estamos vivendo, sem sombra de dúvidas, nos momentos finais da história desta civilização caída. Você sabe que a maneira como a queda ocorreu, havia no Jardim do Éden, local instituído por Deus para que seu filho Adão e Eva pudessem viver e chamar à existência aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro através do poder da palavra. E havia um agente infiltrado, um ser ereto, como você conhece o ensinamento da semente da serpente, que corrompeu todo o processo quando conseguiu colocar dentro do ventre espiritual daquela igreja chamada Eva uma distorção, um adultério. Aquilo que era 100% passou a ser 99%. Portanto, uma coisa híbrida que não poderia dali surgir a vida da maneira original. E desde então, nós temos vivido num Éden caído. Você que é leitor da mensagem sabe que o profeta de Deus pregou a mensagem O Éden Satânico, onde ele trata sobre este assunto, mas também trata da mensagem Intermitente Luz Vermelha do Sinal de Sua Vinda. É um sermão muito importante para o entendimento acerca dessa civilização caída. E que estamos caminhando nas últimas horas, nos últimos dias e semanas, para que isso acabe de uma vez por todas e Deus estabeleça a sua civilização, a civilização dos filhos de Deus. Isso é o que a Bíblia tem nos prometido e é o que o coração de cada eleito tem almejado cada dia que ele vive. E para isso, para que alcancemos essa civilização, Deus enviou a restauração de todas as coisas para que a igreja do tempo do fim pudesse estar enquadrada no tipo certo de doutrina, no tipo certo de comportamento, no tipo certo de vestes, no tipo certo de adoração, no tipo certo de ministério, para assim alcançarmos a perfeição por via da palavra e alcançarmos esse rapto prometido em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16 em diante, e também narrado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50, 51 em diante. E eu quero chamar a sua atenção que o profeta de Deus, irmão Branham, fez uma afirmação
muito importante e que às vezes tem passado por alto de alguns de nós. E eu quero que, ao eu ler essa citação, você esteja com o seu coração aberto, disponível e que consiga captar não o que esta voz débil aqui está falando, essa voz fraca deste homem fraco aqui, mas o que a voz de Deus nos disse através de seu mensageiro. Eu tenho certeza que se você conseguir com que isso que vamos ler agora caia em um terreno fértil do seu coração, isso produzirá bons comportamentos e atitudes nesses momentos finais que nós estamos vivendo. Quando nós falamos momentos finais que estamos vivendo, é porque um dia desses será o último culto, um dia desses será o último sermão pregado, será o último culto de oração, será também a nossa última desculpa que sempre damos para não viver uma vida cristã, a última desculpa do porquê não conseguimos dar tempo para Deus, a última desculpa do porquê não conseguimos ler, a última desculpa do porquê não conseguimos jejuar e orar e tantas outras coisas que sempre conseguimos uma escusa, uma desculpa para não aplicar e mesmo assim seguimos chamando a nós mesmos de cristãos. E eu espero que, se você tiver a paciência e nos ouvir até o final, que isso sirva como um despertamento para a sua alma, assim como serviu para a minha, e possa te ajudar de alguma forma a você ser o melhor cristão, uma melhor cristã. Nós não estamos procurando trazer as pessoas para debaixo de uma igreja, para debaixo de um teto. Nós não procuramos trazer as pessoas debaixo de um ministério. Queremos, com tudo que podemos, levar as pessoas para a palavra, para Cristo e principalmente o último eleito, para assim nós irmos ao lar celeste que nos está prometido. E eu espero que este áudio alcance o coração deste último eleito, que ele possa captar o que vai ser dito aqui. Não é nada muito profundo, é muito pelo contrário, é algo muito simples, mas espero que cause o efeito ao qual eu orei a Deus e pedi que pudesse causar no coração dos eleitos. A mensagem que eu gostaria de ler é uma mensagem que ela é um tanto especial para mim. Todas as vezes que leio esta mensagem, parece que ela fica nova. Infelizmente, creio eu que, pelo menos na data que estou gravando esta mensagem, ela ainda não está traduzida ao português. Mas talvez quando você for ouvir esta mensagem, ela já esteja no nosso idioma, ou se você conhece o inglês, por favor, procure esta mensagem, dedique um pouco do seu tempo e leia ela. É uma curta mensagem, porém muito profunda e muito necessária para os dias que nós estamos vivendo. É a mensagem pregada pelo irmão Branham no dia 11 de novembro de 1953, intitulada Preparação. O irmão Branham usa ali como base a questão do templo, do tabernáculo, né? A preparação, e depois ele prega uma outra mensagem chamada Dedicação do Templo do Senhor, onde ele fala sobre preparação também. No parágrafo 15 desta mensagem, agora preste atenção no que o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 vai dizer. Agora, eu quero que você ouça com atenção. Então veja que ele mesmo chama a sua atenção. Agora, preparação. Deus, antes dele fazer qualquer coisa, ele sempre se prepara para isso. Vou repetir mais uma vez, se você estiver anotando, anote esse highlight, né? Deixe bem grifado aí. Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele sempre se prepara para isso. Como é dito na Bíblia, se nós, antes de partirmos para a guerra, primeiro temos que nos preparar para essa guerra. Se você vai se casar, ora, você se prepara para este momento. Você tem preparativos. E antes de vir para a igreja, você faz preparativos. A ambulância para levá-lo, o irmão está falando dos enfermos, né? Porque neste dia ele está pregando no púlpito e logo abaixo do púlpito há muitas macas de irmãos e irmãs que foram para
receber oração, então ele usa esse exemplo. Antes de você vir à igreja, você faz preparativos. A ambulância para levá-lo, ou o ente querido para trazê-lo, ou tem que se preparar preparar uma certa quantia de dinheiro antes de vir. São preparativos. E Deus sempre prepara as pessoas para os eventos que estão prestes a acontecer. Eu vou repetir mais uma vez, para que você possa grifar isso e colocar isso em destaque aí no seu caderno de anotação. E Deus sempre prepara as pessoas para os eventos que estão prestes a acontecer. Então escute bem, qualquer que seja a coisa que vai ser realizada, sempre necessita-se de uma preparação. Antes do dilúvio, uma preparação. Antes da crucificação, uma preparação. Antes de ir para o céu, nós temos uma preparação. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Isso nada mais é do que uma preparação. Quando você foi se casar, se você já é um homem e uma mulher casado, você sabe que houve uma preparação. Se você vai fazer uma viagem, tem uma preparação. Deus, antes dele fazer qualquer coisa, ele tem uma preparação. Agora, o importante é o parágrafo 16, que eu vou ler agora. Então, por favor, preste atenção. Eu posso parar aqui só um minuto e dizer: eu creio que as pessoas estão se preparando para a última grande destruição que o mundo conhecerá. Vou repetir. Eu creio que as pessoas estão se preparando para a última grande destruição que este mundo conhecerá. Eu creio que estamos no fim. Você pode falar com as pessoas, você poderia colocar 1 Billy Graham em cada cidade dos Estados Unidos. Eles beberiam uísque, fumariam cigarro e ririam de você e de tudo da mesma forma. Eles estão no espírito dos últimos dias. E Deus não pode enviar destruição antes que as pessoas estejam no espírito da destruição. Olha, veja, vou repetir mais uma vez. Deus não pode enviar a destruição antes que as pessoas estejam no espírito da destruição. E isso, amados, é muito importante. Isso é muito relevante para os dias que nós estamos vivendo. Porque o mundo o qual nós estamos vivendo é um mundo que está no espírito da destruição, preparados. Por quê? Porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele prepara as pessoas para isso. Então veja que ele está preparando as pessoas para a destruição que está a caminho. Agora, existe uma mensagem, que é a mensagem o que é a doença, né? E é o que é a cura divina. Eu creio que temos essa mensagem em português. O irmão Branham disse que a luta de todo pregador é colocar a igreja no espírito dos últimos dias. Inclusive, ele diz assim: o mundo já está no espírito dos últimos dias. Mas a luta dos pregadores, dos ministros, é colocar a igreja no espírito dos últimos dias. E esse, sem dúvida, é o ponto importantíssimo, irmão, da questão. Porque se há uma coisa difícil para ser feita hoje, é realmente colocar as pessoas no espírito do último dia, no espírito da destruição. Não à toa o diabo lança tanto entretenimento. É entretenimento na televisão, é entretenimento no YouTube, é entretenimento na internet, é entretenimento na igreja, é entretenimento nas escolas, é entretenimento na universidade. Em todo lugar que você olha, sempre há coisas tentando distrair a sua atenção e tirar você do espírito o qual você tem que entrar. Agora veja que quando eu digo espírito, eu estou falando sobre o estado de espírito. É muito o que o irmão Branham utilizou em seus dias, aquele exemplo daqueles homens indo para os jogos de futebol americano, sabe? Nós temos esse exemplo no Brasil. Se tem um jogo, somos aqui de São Paulo, então vou usar o exemplo aqui. Se tem um clássico do futebol, Palmeiras e Corinthians,
E você vê que uma semana antes, aqueles homens, aqueles torcedores, eles já estão entrando no estado de espírito daquele clássico, daquele jogo de futebol. Então, quanto mais vai se aproximando o dia do jogo, mais dentro do espírito daquilo eles estão. Então veja que eles estão preparando o seu espírito para apoiar o seu time, preparando o seu espírito para participar daquele evento que está se aproximando, que tem uma data marcada. Então, Deus prepara as pessoas antes dele fazer qualquer coisa. E é o que o irmão Brana diz lá na mensagem, o que é a doença. Deus, o maior desafio do pregador, do ministro, é preparar a igreja no espírito dos últimos dias, para que a igreja sempre esteja em alerta, sempre esteja neste espírito dos últimos dias. Sem dúvida, isso é uma luta constante, e isso é a causa da morte em todo o tempo, irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia lá em São Lucas no capítulo 21, lá em São Mateus no capítulo 24. Jesus disse como foi nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Aquele povo não estava no espírito dos últimos dias. Aquele povo não estava no espírito da destruição. Porque se eles estivessem no espírito do último dia, eles estariam alerta a cada sinal. Eles não cairiam em qualquer entretenimento que o mundo pudesse colocar sobre eles. Eles estariam atentos, eles estariam vigilantes, como Jesus disse, para não ser pegos de surpresa quando aquilo ocorreria. Mas então, Deus fecha a porta da arca de Noé e sua família lá dentro. E então o juízo de Deus começa a cair sobre aqueles que não estavam no espírito da destruição, no espírito dos últimos dias. E eles padeceram afogados nas águas. Este exemplo, se você parar e observar um pouco, ele está por toda a Bíblia. Vou te contar um exemplo que você conhece. Na mensagem A Segunda Vinda de Jesus Cristo, existe duas delas, uma em 1955, uma em 1957. Creio que aqui temos em português, é de 1957. Você se lembra que o irmão Branham fala que quando ele estava na África do Sul, e ele ouviu aquela história, aliás, né? Que os homens estavam num bar e eles estavam tomando a sua cerveja, o seu uísque, e eles olharam e eles viram no campo que os cavalos estavam reunidos e todos eles com as cabeças juntas um no outro, no meio do campo. E os pássaros haviam voado das árvores, não era a hora deles fazerem aquilo, mas algo havia acontecido em que os pássaros voaram, eles não estavam mais no lugar das árvores. Os cães, os cachorros, saíram de perto das construções, foram para o campo. E você sabe que ali, minutos depois, houve um terremoto. E ali derrubou-se cadeira, derrubou-se a parte de parede da estrutura daquele bar, daquela lanchonete. E aquele terremoto aconteceu. Quando o profeta viu aquilo, ele disse na mensagem A Segunda Vinda de Jesus Cristo, veja, os animais tinham um sensor dentro deles que avisou eles daquele terremoto antes dele acontecer. Isso aconteceu naquele tsunami, que creio que foi no ano 2005, ali na Filipinas, que quando viram os animais mortos pelas ondas, ou eram animais presos, ou eram cães que estavam em suas coleiras, mas que um grande número de animais haviam se retirado dos locais antes daquele tsunami acontecer. Então, nos dias do Mombrana, ele utilizou-se desse exemplo. Aqueles animais tinham um sensor que colocavam eles, eu vou usar essa expressão, num estado de espírito para fugir daquela ira momentânea, daquele terremoto momentâneo ali, daquele evento momentâneo. E aquilo chamou a atenção do profeta. Ele podia ver que os animais haviam se preparado para aquele evento, para que aquele evento não terminasse com eles, terminasse com a vida deles, que nenhum deles se machucasse, que nenhum deles terminasse morto. Alguma coisa dentro daqueles animais avisaram, colocaram eles no espírito daquilo para que eles estivessem preparados antes daquele terremoto acontecer.
Mas o homem, disse o irmão Brana, aquele homem que estava num bar, subiu em cima da mesa e ele disse, vocês viram? Eu balancei o meu punho e a terra tremeu. Ele não tinha temor nenhum daquilo. Ele estava dizendo que ele causou o terremoto, zombando e tomando o lugar de Deus, por assim dizer. Veja, aquele homem ele não estava no espírito dos últimos dias. Ele não estava no espírito, no estado de espírito apropriado para fugir daquela ira. E a mesma coisa é o que aconteceu nos dias de Noé. Você conhece a história. Os animais entraram sob a pregação de Noé para dentro da arca, porque eles tinham sido predestinados para aquilo, e havia dentro deles aquele sensor, aquilo que colocava eles no espírito do último dia. Então, quando nós olhamos a Bíblia, cada evento ocorrido na Bíblia, acerca de um julgamento, acerca de um juízo, Deus advertiu as pessoas antes, que as pessoas pudessem entrar no espírito correto da coisa. Você pega Jeremias advertindo o povo acerca da invasão babilônica. Olha, nós vamos ser levados escravos. Se aquelas pessoas estivessem dentro do espírito correto, elas não teriam sido apanhadas da maneira como foram. O relato da história seria diferente, mas o homem sempre teima, ele sempre é teimoso em não entrar no espírito dos últimos dias. Ele sempre é apanhado com algum entretenimento que tira ele do estado de espírito de alerta, de vigília. Isso não só agora, isso por todo o tempo. Você conhece a história da mensagem Uma Tempestade que se aproxima? Ou a tempestade que se aproxima? Você se lembra que aquele homem bateu na porta do seu vizinho e disse, vizinho, os jornais estão dizendo que uma tempestade está vindo, é hora de nós nos movermos. E aquele vizinho era um ignorante e ele bateu a porta no rosto daquele homem e disse, você não vai me dizer o que eu devo fazer com a minha família. No outro dia, aquele homem foi ali e bateu na porta dele de novo, disse, vizinho, pelo amor de Deus, os noticiários estão dizendo que a maior tempestade que já veio na nossa região, casas serão destruídas, vai haver um rompimento ali da barragem, é tempo de nós irmos embora. Se você não quer se salvar, pelo menos deixe sua família, sua esposa, seus filhos pequenos se salvar. E antes que ele pudesse terminar, aquele homem bateu a porta em seu rosto novamente e disse, eu sei como cuidar da minha família. Veja, o irmão Branham diz, ele não quis entrar no espírito daquela advertência. Ele não quis entrar no espírito do evento que estava prestes a acontecer. E final da história, a água subiu, seus filhos morreram afogados, a ponto que as cobras d'água entraram pela boca de seus filhos e ele testemunhou isso antes de morrer, pelo simples fato dele não ter entrado no espírito daquela advertência final. Porque Deus não chama um homem a julgamento sem antes advertir. E o que tem acontecido nos dias de hoje é exatamente isso. As pessoas não têm entrado no espírito da advertência. A igreja coloca algum tipo de alegria barata, algum tipo de motivação barata, quando deveria ser um tempo de preparação, um tempo de choro, um tempo de arrependimento, um tempo de nós buscarmos aquele movimento antiquado do Espírito Santo, mas não. Parece que nós já estamos no milênio, parece que nós já estamos como se nós não tivéssemos mais nada pelo que gemer, mais nada pelo que clamar, mais nada pelo que pedir, mais nada, como se já estivéssemos alcançado ali ao topo da estatura de um varão perfeito, quando nem nascido de novo nós temos visto as pessoas serem. Se não entrarmos no espírito da advertência do dia, entrarmos, observarmos, vigiarmos qual é o espírito, o momento em que nós estamos vivendo, este grande evento que está por acontecer, Deus está preparando o seu povo, colocando o seu povo no estado de espírito apropriado para irmos embora. Você conhece aquela história que o profeta também contou, daquele homem que descobriu um tesouro, aquela maleta de ouro, e levou para dentro da sua casa, e de madrugada o seu cachorro, seu fiel cachorro, começou a latir, e ele abriu a porta e mandou o cachorro calar a boca. E passou alguns minutos, o cachorro começou a latir novamente, e ele foi ali, pegou a vassoura e deu nas costas do cachorro. E passou alguns minutos, o cachorro voltou a latir,
E por fim, de tantas vezes e tanta irritação, ele acabou matando aquele fiel amigo que ele tinha, seu cachorro. E então os ladrões entraram na casa dele e levaram seu tesouro e o mataram. Ele calou a voz da advertência. Ele calou a voz que estava querendo colocar ele no espírito do que estava próximo a acontecer. Aquela voz estava alertando ele para ele entrar em alerta, estava chamando ele a um estado de alerta, estava convocando ele para um estado de atenção, e ele calou aquela voz. Não é isso que tem acontecido nos dias de hoje? A Bíblia diz, as pessoas vão dizer assim, os falsos sacerdotes dirão, tudo vai terminar em paz, a paz vai reinar, a paz isso, a paz aquilo. Lá em Jeremias, Deus diz, eles são mentirosos. Eles falam de paz quando eu estou falando de guerra. Porque eles não querem ouvir as advertências. E por não suportarem a sã doutrina, amontoarão para si doutores, segundo... É, a mesma coisa tem acontecido nos dias de hoje. Eles estão calando a advertência. Balaão pega uma jumenta, e no meio do caminho a jumenta vê o anjo com a espada desembaiada. E a jumenta fala com Balaão e adverte ele. E diz, você é um homem louco, você não está vendo o anjo do Senhor ali? E o que ele faz com a jumenta? Ele bate na jumenta, ele quer calar a voz da advertência. E assim estão alguns crentes da mensagem. Você fala para eles que sistema é do diabo, você quer alertá-los, irmão, entre no espírito do que é a mensagem. Voltemos aos cultos antiquados, voltemos ao comportamento antiquado. De vez em nós pararmos e entrarmos um pouco nesse espírito dos últimos dias e vermos o que está acontecendo, nós tentamos calar a voz da advertência. Nós tentamos calar a voz daquilo que está tentando nos levar ao espírito dos últimos dias, ao espírito do tempo final. Então você vai ver um Jeremias falando sobre a invasão da Babilônia, tentaram calar ele. Você vai ver Jesus dizendo, quando vocês verem a desolação, a abominação no lugar santo, o qual falou o profeta Daniel, o que estiver no telhado não desça, o que estiver no campo não volte. Aquilo era uma advertência direta sobre a invasão de Tito, relatado por Flávio Joséfos e Tito Lívios, os dois historiadores que narraram esse cerco e invasão de Jerusalém no ano de 70 e 71. Havia uma advertência, havia um som final, havia um clamor para levar as pessoas a um espírito de alerta. Mas o que temos visto é um estado de apatia, como aquela mãe balançando o brinquedo na frente de seu filho, e então ela cai desesperada no chão. Aqueles brinquedos alegrariam qualquer criança no mundo, mas seu filho era indiferente com aquilo. Por isso Jesus diz, Cafarnaum, Cafarnaum, se as obras que foram feitas em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitas diante de vocês, ou se as obras que foram feitas aqui tivessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, elas não tinham sido queimadas. Mas é um apático. Se os sermões que são pregados nas nossas igrejas locais, com os verdadeiros homens de Deus, tivessem sido pregados há muitos povos atrás, muitos deles não tinham ido para o inferno. Mas hoje parece que há uma apatia, as pessoas não estão entrando no espírito dos últimos dias. Nós estamos vendo crentes falarem que estão aguardando a Copa do Mundo no mês de dezembro. Você acha que isso é o espírito do último dia? Nos dias dos profetas, ele disse assim, como podemos dizer que Jesus vem e estamos construindo um prédio de 30 milhões de dólares? Isso é o espírito dos últimos dias? Isso é um falso espírito. Isso não é o espírito dos últimos dias. Então, urgentemente, precisamos entrar nesse espírito dos últimos dias, andar nele, viver nele, sempre alerta. Estamos aqui, mas amanhã podemos não estar. Vou no culto amanhã, mas na semana que vem, na outra semana, pode ser o último culto.
sempre alerta, sempre no espírito dos últimos dias. Essa é a missão que a mensagem de Deus, enviada do tempo do fim, veio fazer, colocar o povo no espírito dos últimos dias. Você não se lembra? No livro de Daniel, no capítulo 5, quando o rei Beltazar, creio que é ele, deixa eu me conferir aqui, tomar a minha Bíblia. Então, eu vou achar aqui Daniel capítulo 5. Enquanto eu acho aqui, você também abra a sua Bíblia. Nós conferimos isso com atenção. Daniel capítulo 5. Isso, exatamente. Belsazar, né? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1000. Você conhece essa história? Essa é a base do sermão pregado pelo irmão Brana, a escritura na parede. Ora, Belsazar, ele estava num tempo final, onde ele deveria estar em alerta, porque os inimigos poderiam vir a qualquer tempo. Mas em vez disso, ele deu uma festa, seus soldados ficaram bêbados, suas mulheres ali entretendo seus homens, e lá do lado de fora, os medos persas estavam cavando, desviando o curso do rio, para entrar através dos poderosos muros da Babilônia. E você sabe que quando ele toma aquele copo que pertencia à casa de Deus e bebia aquele vinho, aquela mão escrevia na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Foste pesado na balança e achado em falta, e seu reino será dividido. Quem pode interpretar isso? Então chamam alguém que não estava naquele espírito, mas que estava no espírito de alerta. Ele chama Daniel e Daniel interpreta aquele falar de línguas daquela escritura que está na parede. O irmão Brana, por muitas e muitas e muitas vezes disse, irmãos, a escritura está na parede. A América foi pesada e foi achada em falta. E eu digo para você, irmão, o Brasil também já foi pesado e já foi achado em falta. Qual classe de espírito nós deveríamos estar vivendo? A maior preocupação que alguns têm é o preço da gasolina. A gasolina está aumentando. Outros têm preocupação com negócios, outros têm preocupação com política, outros têm preocupação com aquilo, mas menos com o que mais importa. Estar no espírito dos últimos dias, porque a advertência do Espírito Santo tem sido essa. Nós não vamos escapar se não atentarmos para esta tão grande salvação, estarmos apáticos diante da mensagem que Deus tem entregue no tempo do fim. Um outro exemplo que o profeta de Deus nos dá, e eu gostaria de ler aqui com a sua atenção, é quando o irmão Branham ele fala sobre o evento que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941, que marcou, no mês de dezembro deste mesmo ano, a entrada dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial. Se você estivesse no Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941, aproximadamente 5h15 da manhã, você veria cerca de 250 caças, isso na primeira onda de ataque, do exército imperial japonês, atacando a base naval do Havaí, Pearl Harbor. E isso culminou na entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Esse ataque foi o maior ataque de uma nação estrangeira em solo norte-americano desde muitos anos. Era impensável que uma nação como o Japão, que isso em 1941, em 1905, você sabe que o Japão tinha entrado em guerra com a Rússia e carregou na sua história poderia dizer um déficit, né? De um atraso em desenvolvimento muito grande. Mas, por haver um apoio alemão ao exército imperial japonês, uma influência muito grande,
e principalmente pelo Japão querer estender a sua marinha pelo Pacífico, o Havaí era um obstáculo, era uma pedra de tropeço nessa expansão. Se você pegar um mapa, você vai ver que há uma proximidade entre... o Havaí é o meio do caminho entre o Japão e Estados Unidos. E no Havaí havia Pearl Harbor, né? A base naval, a maior, na época, a maior base naval dos Estados Unidos. 2.000 homens morreram, mais 1.000 ficaram feridos, e fora a quantidade de prejuízo em material bélico que foi explodido, destruído com os ataques dos caças japoneses. E o que acontece? Acontece que antes desse ataque acontecer, um louco, um major do exército americano, tido como um louco pelo Pentágono, havia emitido um alerta de que o exército japonês estava planejando atacar Pearl Harbor. Quando esse alerta foi ecoado através da imprensa norte-americana, e isso chegou até o Pentágono, aconteceu exatamente o que sempre acontece quando alguém dá uma advertência. Eles riram disso, eles banalizaram isso, eles fizeram disso nada. Sabe por quê? Porque isso não veio dos velhos generais do Pentágono. Isso veio simplesmente de um louco, de um jovem louco. E por vir de um louco, eles não deram crédito ao que aquele louco estava dizendo. A advertência que aquele louco estava dizendo. Então eles disseram, por que nós vamos ficar com a advertência desse rapaz, sendo que os velhos generais do Pentágono estão dizendo que isso é impossível de acontecer, uma nação como o Japão atacar o poderoso Estados Unidos da América? Isso não pode acontecer. E o irmão Branham vai dizer, nós vamos ler na mensagem, que quando a aeronáutica, né, mas na verdade trata-se da Marinha Imperial Japonesa, realizou aquele ataque, e isso é um fato, tá bom, irmãos? Há muitos livros falando sobre isso, sobre esse ataque, porque, como disse, ele foi o estopim para a entrada dos Estados Unidos. Ele é um evento importante, porque ele colocou os Estados Unidos dentro da Segunda Guerra Mundial. Quando aquele ataque aconteceu às 5 horas da manhã do dia 7 de dezembro de 1941, os soldados estavam bêbados. Porque no dia 6 houve uma grande festa nessa base naval, relatada e documentada em muitos livros. Veja, eles não estavam preparados, eles não estavam no espírito daquilo. Eles não estavam preparados, eles estavam tranquilos, porque creram no que os velhos generais disseram. É impossível que nós fôssemos atacados por japoneses. Eles ignoraram o grito de um soldado isolado para ficar com o que os velhos generais falaram. E pagaram um alto preço por causa disso. Eu quero ler uma mensagem e eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Na mensagem A Segunda Vinda de Jesus Cristo, 17/4/1957, o irmão Branham diz: Sodoma e Gomorra, no parágrafo 39, mal sabiam aquela noite que eles estavam vivendo a última hora. O Egito mal sabia que o anjo da morte que estava predito viria aquela noite. Agora, escute o que o irmão Branham vai dizer. Pearl Harbor mal sabia que aquela invasão repentina aconteceria. Fomos pesados em balança e achados culpados. Nós estamos próximos ao fim dos tempos. Foram tomados de surpresa. Mas houve uma advertência. Quem disse tal loucura como essa? Que a maior base naval dos Estados Unidos será atacada por japoneses? Então, se você olhasse no jornal, era um homem chamado Billy Mitchell. Um louco. Um fanático. Alguém que estava preocupado demais com a nação. Alguém que estava preocupado demais com as almas. Alguém que queria zelar daqueles soldados que estavam ali. Alguém que queria zelar da história da nação americana. Mas quando levaram aquela informação lá no Congresso, lá no plenário dos velhos generais, eles disseram, nós não temos que nos preocupar porque um louco ali disse que isso vai suceder. E foi exatamente assim que isso sucedeu.
Na mensagem O Repentino e Secreto Rapto da Igreja, no dia 12 de 10 de 1958, no parágrafo 19, no parágrafo 20, o profeta diz assim, e eu estava lendo um artigo há algum tempo atrás sobre o ataque repentino em Pearl Harbor. Aquele não foi exatamente um ataque sem aviso. Eles já tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo. Mas a parte triste foi que eles ignoraram essa advertência. Então, se você procurar um pouquinho na história, irmãos, vá no computador, vá lá no Google, digite Pearl Harbor, veja o que aconteceu. E aí você vai descobrir que este pequeno homem, chamado Billy Mitchell, pode digitar o nome dele ali está as capas dos jornais que relataram isso. Mas ele foi ignorado, aquela voz foi abafada. Por quê? Porque ele não era ninguém. Porque quando isso chegou no Pentágono, os mais velhos, os generais mais velhos, disseram, você não tem que se preocupar com isso. A nação não tem que se preocupar com isso. E na conta desses generais ficaram as almas que morreram porque não estavam no espírito correto. Você já pensou se aqueles velhos generais tivessem dito assim, olha, nós não sabemos se essa informação desse major Billy Mitchell, se isso é correto, se isso é verdadeiro, mas vamos fazer o seguinte, vamos ficar em alerta, vamos averiguar isso, vamos examinar, vamos levar a inteligência militar para averiguar se isso é verdade ou não e ver o que os japoneses estão preparando. Aqueles rapazes que estavam na base naval nunca iriam na noite anterior beber, fumar, se entregar a mulheres, porque a vida deles estava em jogo. Então, eles estariam no espírito certo, no espírito de alerta, mas porque confiaram em seus generais, seus velhos generais, os que sabiam mais, e ignoraram a advertência de um de seus companheiros, pagaram um alto preço. E você vai ver que quando era meio-dia do dia 7 de dezembro de 41, os corpos daqueles jovens soldados estavam boiando no mar do Pacífico. Estavam sendo recolhidos por barcos, corpos e mais corpos e mais corpos, porque eles não seguiram o aviso, a advertência que os colocaria no espírito de alerta. Então disse o profeta de Deus, a parte triste disso é que eles não levaram isso em conta. Isso é a parte triste. A parte triste é que eles não levaram isso a sério. Eles não levaram isso da maneira que eles deveriam ter levado. Eles não aceitaram aquela advertência. Eles não aceitaram, eles ignoraram aquele aviso. Então disse o irmão Branham, eles já tinham sido advertidos que os japoneses iriam fazer aquilo, mas a parte triste foi que eles ignoraram essa advertência. Eles tinham visto sinais, o exército japonês estava se reunindo, os grandes navios sendo carregados com munições, e a ameaça estava no ar. Eles estavam exatamente em linha para a invasão, mas eles ignoraram aquilo. É desta forma hoje com a igreja. A igreja está na linha de julgamento, mas eles estão ignorando a vinda do Senhor. Vocês não podem culpá-lo. Dizem que quando isso se espalhou ao redor de Pearl Harbor, que os japoneses atacariam a qualquer momento, pois suas grandes frotas tinham sido colocadas na água do mar e estavam se movendo lentamente, mas constantemente em direção a Pearl Harbor. Eles simplesmente riram disso e disseram, bobagem. Vocês, algoreiros e apavorados, tudo que vocês pensam é em problemas. E, bem na noite anterior, aquele grande ataque na manhã seguinte, houve um grande baile. Ou foi dada uma grande festa ali mesmo em Pearl Harbor. E não importava o quanto eles tentassem avisar que os japoneses estavam chegando, eles ainda assim não teriam aceitado o aviso. Então o que eles fizeram? Um grande baile no dia anterior.
E o irmão Branham disse, na mensagem O Repentino e Secreto Rápido da Igreja, no parágrafo 19 e parágrafo 20, a mesma coisa tem acontecido com a igreja. Às vezes se levanta um louco para dizer assim, irmãos, a advertência é essa e essa e essa e essa, mas a igreja às vezes prefere a junta de generais, alguns velhos que ficaram ali e que... Sabe como é que vai terminar isso? Billy Mitchell, que foi este homem que avisou, enviou advertências, enviou cartas, ele tinha algo real a apresentar. Ele sabia que os navios japoneses já estavam a caminho. Ele sabia que os caças estavam nas pistas, os portas-aviões abastecidos. Ele tinha fotografia privilegiada, ele tinha informação privilegiada, mas como isso não veio dos generais do Pentágono lá do plenário, eles simplesmente calaram a voz daquela advertência, porque ela não veio pelas vias que eles gostariam de ouvir. Ora, irmão, se isso não é um quadro exato daquilo que estamos vivendo nos dias de hoje, no mundo, não só no Brasil, no mundo inteiro, espera-se que as advertências venham de um grande sistema. Espera-se que as advertências venham de uma grande corporação de ministros. Mas às vezes ela vai vir por um louco, por um fanático, por um Billy Mitchell do dia. Isso nos Estados Unidos, isso na Rússia, isso no Brasil, isso em cada canto da terra, onde Deus tem seus filhos. E não estou falando de um homem especial, tá bom, meus irmãos? Vocês que estão me ouvindo conhecem meu espírito. Não estou falando de um homem especial, estou falando de homens, de ministros, de verdadeiros homens de Deus, que estão lutando para colocar as pessoas no espírito dos últimos dias. Num estado de espírito dos últimos dias sempre em alerta. Não à toa, Jezabel falava sobre Elias, ele sempre fala coisas mal de mim. Herodes falava de João Batista, ele sempre fala coisas mal de mim. Falaram por Mombrana, você só fala de destruição, você só fala de fim de mundo, você só fala de juízo. É que ele era um homem que estava vivendo no espírito dos últimos dias. E quando nós olhamos hoje, nós temos pessoas pensando na Copa do Mundo. Nós temos pessoas pensando na próxima série da Netflix. Isso não é estar no espírito dos últimos dias. Pergunta, não seremos apanhados de surpresa? Quando advertências e mais advertências e mais advertências? Por isso que eu digo, irmãos, quando o irmão Branham diz em muitas mensagens, e você vai ouvir o que eu vou dizer agora, e você já leu isso. Quando as pessoas virem tal e tal acontecimento, elas dirão assim, ué, mas não deveria haver um rapto antes dessas coisas acontecerem? Então alguém dirá, já sucedeu, nós ficamos. Quando eu leio isso na mensagem, eu me pergunto, quem são essas pessoas que vão dizer isso? Aí me perdoe, eu vou dizer no melhor do meu entendimento, mas depois você julgue, creia no que você quiser. Para mim, eu sei que trata-se de pessoas cuja essa mensagem chegou na mão de alguma forma. E eu digo isso com segurança porque você veja, você pega a Assembleia de Deus, você pega a Batista, eles não creem que haverá um rapto antes da tribulação. Não. Eles creem que a Terra vai atravessar 7 anos de tribulação e que o eleito vai passar pela tribulação. Como alguns ex-crentes da mensagem passaram a crer. Não. Nós passaremos pelo período da grande tribulação. Esse é o Deus, tá? Esse é o Deus. Deus quer nos purgar aqui, é isso aí. Passaremos, quando a Bíblia diz que nós vamos escapar, mas eles dizem, passaremos pelo período da grande tribulação. Então, eles não são essas pessoas que vão dizer, peraí, mas essas coisas, não deveria haver um rapto antes dessas coisas acontecer? Eles não são essas pessoas. Porque essas pessoas já esperam passar pelo período da grande tribulação. Agora, quem não espera passar pelo período da grande tribulação é que, quando ver os sinais da grande tribulação, vai dizer, mas não deveria haver um rapto? Então alguém muito entendido dirá, já ouvi. E nós ficamos.
Ficaram por quê? Porque não estavam no espírito apropriado do último dia. Você pega a parábola de São Mateus 25. 10 virgens prudentes, 10 virgens nécias. Ambos grupos tinham azeite. Só que um grupo não tinha azeite suficiente. Um grupo negligenciou armazenar azeite. Aquele grupo não estava no espírito correto da coisa. Já o das prudentes estava no espírito correto. Vamos armazenar, porque nós vamos precisar disso aqui. Então não vou faltar culto, eu não vou parar de ler, eu não vou parar de orar, eu vou armazenar, porque, veja, os dias estão difíceis, os momentos estão chegando. Então eles estavam no espírito do último dia. Ali, daqui a pouco, nós vamos precisar disso. Mas as nécias não. Elas não estavam no espírito. Você vê que quando termina essa parábola, no versículo 3, Jesus disse: vigiai, porque vocês não sabem a hora. Eles não queriam estar nesse espírito de vigiar. Então o irmão Branham diz: é desta forma hoje com a igreja. Quem que vai nos advertir? Quem que é quem vai nos advertir? Irmão, sempre foi o povo fanático, sempre foi os poucos desprezados do Senhor. Esse sempre foi o povo que saiu com a mensagem de advertência. Sempre. Ele sempre foi ignorado. Ele sempre foi tratado com desprezo, como disse o irmão Branham na exposição das eras da igreja. Mas aqueles que ouviram a voz da advertência desses pequenos atalaias e entraram para dentro da arca do dia, que é a mensagem na sua íntegra, serão salvos. E a parte triste disso não é que eles serão pegos de surpresa, não. É que eles foram advertidos. Mas eles não deram crédito à advertência, porque a advertência não veio por via dos homens que eles queriam. Essa é a pena, irmãos. O mesmo erro que aconteceu nos dias da primeira vinda está acontecendo aqui diante de nós. Se Jesus tivesse vindo por alguma das sinagogas dos judeus, não haveria problema nenhum. Mas como Jesus não veio pela via que eles queriam, que eles imaginavam, é o Deus imutável agindo de forma inesperada, eles não creram. Então, hoje, pensam-se que o que Deus tem que fazer será feito pela grande corporação ou pela grande sede do ministério tal. Ora, irmão, por que seria assim? Muito pelo contrário, é sempre a minoria. É sempre um louco aqui, um fanático ali, um outro ali, que está tentando, com tudo que tem, colocar a igreja no espírito dos últimos dias. Eles disseram: bobagem, vocês algoreiros apavorados, tudo que vocês pensam é um problema. Você só fala de fim do mundo, você só fala em destruição, você só fala nisso, naquilo. E eles estavam tão despreocupados que eles deram um baile no dia anterior. E quando o ataque aconteceu pela manhã do dia 7, eles estavam bêbados, eles estavam de ressaca. Foi uma presa fácil diante dos caças japoneses. Na mensagem Desde Então, do dia 31 de dezembro de 1959, no parágrafo 60, o profeta diz assim: e logo após a Primeira Guerra Mundial, quando o Kaiser Wilhelm assinou o Tratado de Paz, disseram-nos aqui na América. Eu era um menino, cerca de 9 anos, mas me lembro de todas as pessoas dizendo: nunca teremos outra guerra. Deste modo em diante está resolvido para sempre, mas tivemos outra guerra. E quando a grande ONU, ou eu diria antes disso, eles formaram o que foi a Liga das Nações, eles disseram: agora não teremos mais guerras, porque temos uma Liga das Nações que patrulhará o mundo. E se houver uma revolta em algum lugar, estes homens de todas as nações irão lá e policiarão o mundo. Veja, é um pouco sobre... parece muito com a OTAN, né? Se um é atacado, todos
defendem aquela nação. Mas foi um fracasso. Eles continuaram travando guerras e a ONU se tornará a mesma coisa. Somos informados agora, por uma previsão que amanhã à noite ou domingo, o mesmo homem que previu Pearl Harbor, falando de Billy Mitchell, né? No exato momento em que os aviões bombardeariam, disse, domingo à noite às 11 horas, que 65% do povo americano vai virar cinzas e que a Rússia vai bombardear os Estados Unidos no próximo domingo à noite, ao meio-dia. O mesmo homem que previu Pearl Harbor. Eles não estão divulgando porque as pessoas ficam frenéticas e não creem nisso, vem? Não, porque não podem sofrer guerra atômica. Um deles passa pela barreira do som, assim, e vai jogá-lo ali, e o mundo vai se despedaçar. Algo tem que acontecer ainda, antes que Jesus venha. Isso mesmo. E você pode ter certeza que se não fosse o plano Kennedy para parar os mísseis ali em Cuba, a história que você conhece muito bem, essa terceira guerra já devia acontecido há muito tempo. Mas a mão de Deus estava ali para que eu pudesse alcançar essa mensagem, você e outros mais que estão esperando para receber a voz dessa trombeta que soou nesses últimos dias, para colocar a igreja no espírito correto da coisa. Irmãos, nós não estamos em um piquenique. Não é um tempo de diversão. Não é um tempo de diversão. Lembre-se você que os únicos que receberão o selo de Deus é aqueles que estão chorando e gemendo pelas abominações que são cometidas na cidade. Por isso, o irmão Branham, ele disse, o primeiro sinal de uma pessoa batizada com o Espírito... Irmão, por favor, deixa essa afirmação entrar no seu coração. O primeiro sinal de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é que essa pessoa terá carga pelas almas. Por isso ela chora, por isso ela geme. Mate a todos, mas aqueles que estão chorando e gemendo pelas abominações que são cometidas, a este não, este sela na testa. Irmão Branham disse, aquele anjo está aqui. O acontecimento de Ezequiel 9, que é repetido lá no livro de Apocalipse, aos 144.000, primeiro acontece aqui com os gentios. Um anjo selador procurando aqueles que têm carga, sentimento, que podem chorar e gemer. Isso é o espírito dos últimos dias. Mas às vezes cantamos e achamos que está tudo bem. A família está perdida, mas está tudo bem. Nossos entes estão perdidos, mas está tudo bem. Nós nem sabemos se nascemos de novo ou não, mas está tudo bem. Você fala para as pessoas assim, irmão, meu querido, preste atenção. Deus não quer saber de outra coisa que não seja o sinal. Quando o anjo da morte passou, ele não queria saber se você tinha 40 anos de mensagem, ele não queria saber se você era pastor, ele não queria saber se você evangelizou. Ele não quer saber se você foi uma boa pessoa, ele não quer saber se você ajudou a velhinha a atravessar a rua e você deu uma cesta básica lá para a instituição de caridade, ele não quer saber disso. A única coisa que ele quer saber é o sinal, é o sangue aplicado no umbral da porta. E hoje este sangue é o batismo do Espírito Santo. Aí o irmão Branham prega o sinal, 1º de setembro de 1963. Você já ouviu a fita, o sinal? Você já parou um pouquinho assim, procurou a fita, o sinal? É um silêncio absoluto naquela igreja. O Espírito Santo ordena ele pregar a mensagem de desespero à noite para levar as pessoas a um desespero pelo sinal. E hoje, quando nós falamos às pessoas assim, irmão, nós precisamos entrar em desespero. E se você entrar no espírito dos últimos dias, irmão, você vai entrar em desespero. Mas sabe o que alguns pregadores ensinam? Não, irmão. Viva uma vida simples. Deixe na mão de Deus. Deixe que Deus cuide disso aí. Deixa que quando for a hora de Deus derramar esse sentimento, ele vai derramar esse sentimento.
Aí é o que a Bíblia diz, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia da palavra. O irmão Branham disse, eles tiram o efeito da palavra. Você lê a mensagem diz, você tem que se desesperar agora, para não ficar para a grande tribulação. Mas vem alguns e tiram o efeito da palavra, diz, não, deixa na mão de Deus, quando Deus está deixando na sua mão. Você põe na mão de Deus e Deus põe na sua mão. Nós podemos lavar as nossas mãos como Pilatos fez, o sangue não vai sair das nossas mãos. Por isso, entre no espírito dos últimos dias. Chega de entretenimento. Chega de historinha para boi dormir. É o que o irmão Branham disse, você conhece essa história? Quando aquelas mães faziam aquele lencinho e colocavam aquele café adoçado, elas misturavam o café naquela bolsinha de pano com açúcar, e quando o bebê começava a chorar e queria o peito da mãe, a mãe, de vez de dar o peito para amamentar a criança, colocava na boca da criança aquela bolsinha de café açucarado. E aquilo enganava a criança ficava chupando aquele paninho, achando que estava mamando. E o profeta disse, irmãos, está na hora de nós perceber que nós estamos sendo enganados há muito tempo por alguns líderes que não estão dando o alimento que nós precisamos. Só estão com uma bolsinha adocicada só para nos entreter. Você fala isso para as pessoas não, irmão, eu não vou me desesperar, eu vou colocar na mão de Deus. Aí você vai perguntar para Deus, Deus vai dizer se você tem que desesperar. É o que está na mensagem de desespero. Você tem que achar um ponto onde você esteja tão desesperado pelo sinal que que você seja um Buddy Robertson. Quando ele foi para o milharal e disse, se o Senhor não me der o Espírito Santo, quando o Senhor voltar aqui, o Senhor só encontrará os ossos de Buddy Robertson. É o que o irmão Branham diz, nós precisamos de decisões assim. O que hoje vão chamar de fanatismo. O que hoje vão chamar de desequilibrado. Agora, isso é antiquado, isso é o que o Espírito Santo quer. Morra no altar, morra no milharal, mas não saia dali até que o Espírito Santo desça sobre você. Agora, é por não estarmos no Espírito dos últimos dias, nós estamos tão preocupados em procurar uma formação profissional, tão preocupados com o dia do amanhã, tão preocupados com o dinheiro, tão preocupados com isso e com aquilo, e não entrar no Espírito dos últimos dias, é o que vai acontecer. Noé entrou na arca e não perceberam, diz a Bíblia. E ali não tinha mais tempo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Permita-se entrar no espírito dos últimos dias e ver que não é só uma guerra Ucrânia e Rússia. Não é só... Você sabia que o irmão Branham disse sobre o aumento de petróleo nos últimos dias da Terra? O profeta fala sobre o aumento de impostos sobre o petróleo nos últimos dias, dos combustíveis. Isso não é um fenômeno no Brasil, isso é um fenômeno no mundo. Essas coisas têm que nos colocar no espírito. Chame-nos de fanático. Chame-nos de qualquer coisa que queira nos chamar. Mas Deus, permita-nos nós estarmos neste espírito. No espírito de alerta. No espírito de vigiar. No espírito dos últimos dias. Para não sermos pegos de surpresa. E estarmos preparados para aquela grande transformação que está prometido para cada um dos eleitos de Deus. Que viveram suas vidas sobre este espírito de constante alerta para este evento qual Deus nos preparou para participar, que é o nosso rapto. Deus te abençoe, amado irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas lutas sobreveio
Provas vêm e outras vão, sufocando o coração, parecendo não ter fim. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. O velho acusador disse que sou impostor, que no céu não posso entrar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. A vitória de um cristão. A resposta ao inimigo. Em silêncio eu quero dar o segredo dos que triunfam. De novo começar. Quero praticar o bem, mas em mim existe o mal. Quando quero acertar e a Cristo ser igual, logo volto a tropeçar. Oh meu Deus, quanta fraqueza tem seu filho pequenino, me dê forças pra lutar. Pois lá no homem interior amo tanto ao Senhor, em mim precisas governar. Mas eu creio na palavra, Deus me deu revelação. Não há muralhas que impeçam a vitória de um cristão. O segredo dos que triunfam é de novo